pronto, quem ainda não respondeu lá no formulário, vou só mais uma vez jogar aqui o formulário, né, para quem for chegando agora já participar. Isso aí para lá. Então, pessoal, a gente vai trabalhar mais uma vez algumas questões, né, envolvendo a parte, dessa vez envolvendo a parte de proporcionalidade e porcentagem. Né, questões essas que ou são cobradas na parte de SAEB, né, aquelas provas diagnósticas, né, ou são cobradas também no Enem, né, que você normalmente precisa fazer para ir para a faculdade. Então, na primeira questão, questão 1, né, questãozinha do Enem de 2015, também questão essa que envolve um descritor do SAEB, o D16. Então, um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares, com maior produtividade. Né? A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Né? Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho de sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Aí nós temos aqui as opções, né? Você pode pensar, não, o cara é rico, estribado, compra muito, não tem nada não, é bom que produz mais. Porém, né, dinheiro não é brincadeira. Então vamos verificar aqui o seguinte. Então nós temos aí os dados da questão, né, que vão ser essa parte aí de, primeiramente, o total da área dele, da área da fazenda dele anterior, vai ser de 160 hectares. A parte de 40 hectares é o que possui a maior produtividade, né? Deve ser coisa do terreno e tudo mais, o solo, né? Já que a produtividade dele é 2,5 vezes a da outra. Então, pensa bem, né? Se a outra parte lá, que são de 120 hectares, produzir 1 tonelada por hectare, então a área, né, essa área de 40 hectares, produz então 2 toneladas e meia por hectare. É mais ou menos assim que funciona. Então seria uma razão, né? Uma razão misturada aí com um percentual. Então, pessoal, uma dica para resolver esse problema, vamos pensar o seguinte: a porcentagem ela é uma coisa relativa, certo? A porcentagem ela é relacionada com alguma coisa. Por exemplo, né, já que a alta da gasolina subiu tantos por cento. Essa porcentagem ela é relativa ao preço anterior. Ou então, tal produto está com quanto? Está com, sei lá, 10% de desconto. Essa porcentagem é relativa ao preço do produto. Então, o percentual nesse caso ele é uma coisa relativa. A gente tem que associar com alguma outra coisa. Então, fazendo assim, o que ocorre? Eu fiz aqui o seguinte. Eu supus, né, porque ele não diz qual é a produtividade do terreno. Ele não diz qual é a produtividade, não diz quantas toneladas
essa terra produz de milho, essa terra produz milho, mas ele dá a razão de produtividade. Ou seja, essa parte aqui que tem 40 hectares, a razão de produção dela é 2,5, né, vezes, né, vamos dizer assim, maior do que essa de 120 hectares. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que cada hectare produza 1 tonelada de milho, viu? Então, 1 hectare, né, produz 1 tonelada, tá? Vamos supor isso. Por que eu vou supor? Porque ele está falando em percentual. Então, em percentual, eu vou utilizar uma coisa que seja relativa. Então, eu poderia dizer que são 100 toneladas, eu poderia dizer que são 10 toneladas. No final, o resultado vai ser o mesmo. Então, 1 hectare vai ser 1 tonelada. Então, 40 hectares, daqueles 40 hectares que têm alta produtividade, vão produzir 2,5 toneladas. E os 120 hectares vão produzir 1 tonelada cada, né? Então, vai dar 120 toneladas. 40 vezes 2,5 vai dar 100, então vou ter 100 toneladas. 120 vezes 1, né? Vai dar 120. Então, total, né? Supondo que essa fazenda, né, produza 1 tonelada, vamos dizer que essa parte aqui, ó, que eu estou dizendo, produza 1 tonelada por hectare, então o total de toneladas que eu vou produzir vai ser de 220 toneladas. Então, para quem ainda não compreendeu o raciocínio, para a gente poder prosseguir, eu supus que essa parte aqui, né, eu não expliquei direito, mas vamos lá, eu supus que essa parte aqui, que são os 120 hectares que sobraram, já que na questão ele fala o quê? Que 40 hectares, né, ele possui uma alta produtividade. Esses 40 hectares ele possui uma produtividade 2,5 vezes maior do que o restante da fazenda. Então, supondo que a área lá de 120 hectares, que é o que sobrou, vamos dizer assim, que é o restante, tenha produtividade de 1 tonelada por hectare. Então, se essa parte aqui de 40 hectares tem uma produtividade de 2,5 vezes essa área aqui, então ela vai produzir 2,5 toneladas por hectare. Então, nesse caso aqui, vai acontecer o seguinte: 40 vezes 2,5, então vão ser 100 toneladas que são produzidas nessa área de 40 hectares. E 120 toneladas que serão produzidas nessa áreazinha que só produz nesse caso. Só produz 1 tonelada por hectare. Então, totalizando, essa fazenda produz 220 toneladas. O que dá mais trabalho é só você raciocinar e pensar isso. Porque o restante, as contas serão simples. Porque agora, como ele falou o seguinte, que ele vai querer aumentar em 15% a produtividade, então eu vou ter que aumentar 15% desses 220, né? Aí algum de vocês lembra como é que produz, como é que calcula percentual? Um de vocês, será que lembra como é que calcula porcentagem? Pela regra de 3, né, professor? Pronto, dá para utilizar uma regrinha de 3 para calcular porcentagem.
Pronto, que nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte. Os 15%, ele é equivalente a X, né? Vamos dizer assim, X, perdão, deixa eu só apagar aqui. Pronto. 15% seria equivalente a X. E os nossos 100% vão ser equivalente aos 220. Que no final das contas vai ser isso aqui, fazendo as continhas. Na hora que eu for fazer lá a regrinha de 3, né? Meios por extremos. Né, que vai dar 15 sobre 100 multiplicado por 220. Ou melhor dizendo, né? 15 vezes 220 dividido por 100, que dá um total de 33 toneladas. E só que aí não acabou o meu problema. Como ele quer aumentar em 15% a produtividade, ou seja, ele quer aumentar 33 toneladas, e ele quer comprar uma parte da fazenda que tenha a mesma produtividade que essa área aqui, ó, essa área que só produz 1 tonelada por hectare. Então, se são 33 toneladas, e ele vai aumentar a parte que só produz 1 tonelada por hectare, então, pela lógica, eu só vou, então, pegar 33 hectares. Né? Se não estou enganado, é o hectare. Certo? Que nesse caso, né? Mais uma vez recapitulando, como um hectare da segunda parte produz, digamos, 1 tonelada, lembrando que isso é uma suposição, bastaria que o fazendeiro comprasse mais 33 hectares da parte da fazenda vizinha, que também tem essa produtividade. Então, portanto, a alternativa correta nessa primeira questão é a alternativa B, né? 33 hectares. A questãozinha não é, assim, digamos, tão complicada. Só vai dar, só o trabalho que dá é só você raciocinar e verificar isso. Pronto, deixa eu só verificar aqui outra coisa agora. Contando, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talvez alguém esteja chegando agora. Deixa eu só mais uma vez colocar isso aqui, que é o link da nossa chamada, né, da frequência de hoje. Que eu vi aqui que tem umas 10 pessoas. Ou não? Tem umas 10 pessoas aqui aqui na aula e tem só 8 que responderam ali a frequência. Narcela Albuquerque chegando agora aqui na aula. Colocando aqui o link da frequência para ele já fazer. Aí na questão de número 2, também uma questão envolvendo proporcionalidade, mas que você consegue resolver com continhas de divisão e multiplicação. Nessa questão de número 2, né? Descritor 15 do Saeb, 2 irmãos, donos de um carrinho de cachorro-quente, devem repartir R$ 7.200 obtidos nas vendas, de modo diretamente proporcional aos números de dias que cada um trabalhou no carrinho. Sabendo que um deles trabalhou 12 dias e o outro trabalhou 18 dias,
quais quantias, respectivamente, cada um receberá. Então, as quantias aí vão ser as quantias do, primeiramente, do que trabalhou 12 dias e, segundo, o que trabalhou 18 dias. Então, vamos só verificar aqui o seguinte, né, na hora de fazer a conta. Para a solução, então, o número total de dias que os dois trabalharam é igual, então, a 30 dias, né? 12 mais 18. Então, nessa brincadeira, obrigado. Então, nessa brincadeira aqui, o que acontece? Eles trabalharam 30 dias. Então, como o valor das vendas será proporcional aos dias trabalhados, então a gente tem que saber, vamos fazer uma divisãozinha aqui. Os 7.200 eu vou dividir pelos 30 dias, né? É como se fosse o 240. pagamento. 240, isso. Pronto, R$ 240 por dia de trabalho, né? Vamos dizer assim que seria a diária na barraquinha de cachorro-quente. Então, esses 240 vai ser pago por dia de trabalho. Fazendo a conta, eu vou ter o seguinte, ó. 240 vezes 12 vai dar R$ 2.880, que seria a quantidade do, né? Então, portanto, a quantia proporcional a ser recebida pelo que trabalhou 12 dias é essa, R$ 2.280. Agora, e a quantia proporcional a ser recebida pelo irmão que trabalhou 18 dias? Vai ser de quanto? O que trabalhou... 4.320. Pronto. É isso aí, Vinícius. 4.320. Você poderia fazer essa daí de duas maneiras. Ou você pega os 240 e multiplica por 18, que vai dar esse valor. Ou você simplesmente pega esses 2.880, subtrai lá dos 7.200, que também vai ser a mesma coisa, porque esse valor, vamos dizer, é fechado, né? É os 7.200 dividido pelos dois, né, que estão lá, proporcional à quantidade de dias que eles trabalharam. Então, dá para fazer assim mesmo. Ó. Pode fazer assim, ou então pode simplesmente fazer uma continha de menos. Existe uma outra forma também da gente fazer isso. Existe, vamos dizer assim, uma maneira da gente fazer, resolver isso. Que é também utilizando uma regrinha de 3, porém, uma regrinha de 3 assim, quase que composta. Porque eu poderia colocar, por exemplo, eu poderia chamar de X, né? Poderia chamar de X a pessoa que trabalhou. Se esse mouse ajudasse, seria de bom tamanho. Né? Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia pegar o que trabalhou 12 dias, chamar de X. E poderia pegar o que trabalhou 18 dias e chamar de Y, tá? Que esse ali é um Y, que infelizmente o mouse não ajuda tanto. Então, se eu somar a quantidade aqui, ou seja, o valor de X mais o valor de Y vai dar 7.200. Mas se eu pegar também e somar aqui os dias, vai dar isso, ó, 30.
O que, se for resumir, foi o que a gente fez agora. É uma outra maneira da gente organizar o mesmo problema. Também dá para fazer dessa forma. Aí você faz por uma regrinha de 3, ó. Y vezes 30, né? Por exemplo, igual a 18 vezes 7.200, que vai dar os mesmos R$ 4.320. É uma outra maneira de você pensar e de resolver o problema. A questão de número 3, né? Já estamos bem na metade aqui da nossa aula, né? Aí diz o seguinte, né? É em 2019, 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$ 1 milhão. E, independente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Então, os 3, né, não importa o quanto cada um deu nessa fábrica, então vai considerado que cada um investiu a mesma coisa. Então, quando for receber, né, então cada um vai receber igual. Vamos pensar assim, né? Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais 800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de 1.800.000, né, obtido com a venda, de modo proporcional à quantia total investida para cada sócio. Né? Aí, quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Então, pense bem o seguinte: na verdade, aí cada um investiu na fábrica e vendeu por 1.800.000 e, na verdade, nem ganhou e nem perdeu, né? Se for pensar dessa maneira. Porém, o que acontece? Eles vão pegar 1.800.000. Então, vamos só raciocinar da seguinte maneira. Né? Lembrando que o total investido ao longo do tempo foi de 1.800.000. Então, cada um dos 3 primeiros sócios, eles investiram esses valores, ó. 1/3 de 1 milhão, né? O que daria em volta de 333.333 centavos, né? Se for pensar dessa forma, mais 1/4 de 800.000. Por que 1/4? Porque cada um dos 3 sócios, vamos lembrar que aqui entrou um quarto sócio. Então, nessa parte aqui, se fosse falar em valores nominais, aqui cada um deu 200.000. Aqui cada um dos 3 primeiros sócios deu 333.000. E aqui cada um dos 3 sócios deu 200.000. Certo? Beleza, tranquilo. É só pensar dessa maneira. Né? Enquanto o quarto sócio, vamos pensar assim, ele só investiu R$ 200.000 nessa fábrica. Ou seja, 1/4 de 800.000. E é claro que a quantia dele vai ser relativa a isso. Então, se for calcular aqui a proporção, ou calcular assim, vamos dizer, o percentual, é só pensar dessa maneira.
se ele vai receber de acordo com o que investiu, então vamos pensar assim, 200 mil sobre 1.800.000. Simplificando, dá 1 sobre 9. Que se eu calcular em forma de porcentagem, aí você pensa, como é que eu vou calcular isso em forma de porcentagem, professor? Bom, 1.800.000 ficaria sendo 100% e 200 mil ficaria sendo X%. Né? Você pode fazer dessa maneira, ó. O negócio é porque o número é grande, mas 1.800.000, né? E 800 mil reais, né? Seria os mesmos que 100%. E os 200 mil ficaria sendo X%, e aí você faria uma regrinha de 3 e dava para determinar o percentual. Fazendo essa conta, você atinge aqui o resultado aproximado de 11,11%. Então, já descobrimos o percentual que o quarto sócio vai receber. O quarto sócio vai receber 11,11%. Só que lá na questão, eu vou tentar voltar aqui, ela pede o quê? Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes que cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente. Ou seja, na mesma ordem. Então, aqui nas opções, o segundo valor aqui de porcentagem é referente ao quarto sócio. A gente já descobriu que o quarto sócio vai receber 11,11%. Então, ficaria entre a letra A e a letra D. Agora, voltando para cá. Então, 11,11%. Nós vamos ter aqui 11,11%. Aí, vamos partir para o outro. Aqui seria como a gente deveria fazer de uma forma mais matemática, né? Eu pegaria o que sobrou das frações, né? Vamos dizer assim, se um é 1 sobre 9, o outro seria, o restante do dinheiro seria 8 sobre 9. Que fazendo as contas daria 29,62%. Né? Seria mais ou menos isso. Porém, dá para a gente fazer de uma outra forma, né? Aí tá 29,62 e aqui era para ser 90, 26, não. Deixa eu só dar uma olhada ali nas opções. Pronto, calma, deixa eu só pegar uma calculadora para fazer aqui o cálculo direitinho. Deixa eu só ver aqui rapidinho. 88,89 dividido por 3 é 29,63. Tá? É isso aqui mesmo.
Uma pessoa já resolve aqui. Pronto. Agora vamos lá, uma outra maneira da gente fazer isso, né? Vamos pensar uma outra maneira um pouco mais simples. A gente pode fazer por porcentagem, mais uma vez. Eu vou pegar os 200 mil que aquele quarto sócio lá investiu e calcular a porcentagem dele. Então, fazendo as contas aqui, fazendo uma regrinha de 3, né? Eu posso muito bem cortar esses zeros aqui de modo a facilitar a nossa conta para não acabar confundindo com tanto zero, né? E diminuindo mais esses valores. Então, fica ali 2 sobre 18 igual a x sobre 100. Fazendo uma regrinha de 3 simples, eu vou ter aqui 200 sobre 18, que dá aproximadamente 11,11. Então, eu já sei que esse quarto sócio aqui, ele vai pegar 11,11% do valor total de 1.800.000. Porém, 100% do valor menos 11,11% do valor, me sobra, então, 88,89% ainda para ser dividido. Né? Ou seja, 100% menos 11,11, 88,89. Então, que dividindo para os três, era para ser 29,62% aproximadamente. Como na questão pede um valor aproximado, então dá o nosso item A. Viu? Como a questão pede lá um valor aproximado, então, ali, se não estou enganado, era 26,9, né? 29,6. O valor aproximado, né? Então tá bom. Então essa seria a resposta, né? Uma outra maneira da gente resolver aquela questão de número 3. A nossa questão de número 4. Questão também envolvendo o Enem de 2019, que também envolvendo proporcionalidade. Né, um pouquinho mais trabalhosa, mas que também dá certo. Pronto, aqui para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, né, previa. Bom, primeiro, cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto de 3 máquinas é de R$ 31.000. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional, né? Inversamente proporcional, perdão, à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso, né? Ou seja, a idade de uso, né? Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Ou seja, quanto vai receber a empresa que cadastrou a máquina com 5 anos de idade de uso? Lembrando que o valor, nesse caso, ele é inversamente proporcional. Ou seja, então essa máquina aí, de 5 anos de uso, ela vai receber o menor valor das 3. Se fosse diretamente proporcional, essa de 5 anos de uso, ela receberia o maior valor. Mas não. A de 5 anos vai receber o menor valor.
Então, a gente vai entrar aqui, mais uma vez, com uma proporcionalidadezinha composta, vamos dizer assim. Como assim? Eu vou chamar ali de X a máquina da empresa 1, Y a máquina da empresa 2 e Z a máquina da empresa 3. E como ela é inversamente proporcional, né? 2 anos, né? 2 anos, 3 anos, 5 anos. Como é inversamente proporcional, então aqui, ó, eu inverti o fator de proporcionalidade, ou seja, a da primeira empresa não era 2 anos, então fica 1,5. A da empresa Y, né, vamos dizer assim, da segunda, né, era 3 anos, então fica 1/3. Já que é inversamente proporcional, tem que calcular dessa maneira. O Z, né, 5 anos, então vai ficar 1/5. Não quer dizer que seja 1/5 do valor. Quer dizer que é inversamente proporcional a 5. Ou diretamente proporcional a 1/5. O que eu fiz basicamente aqui foi transformar uma proporcionalidade inversa em uma direta, invertendo algum valor. Sim, professor, mas e esse 31 sobre 30 aqui é o quê? É a soma dessas razões aqui, desses fatores de proporcionalidade. E o 31 aqui vai ser o que, este 31? Esse 31 é referente ao somatório das 3 empresas. Se essa prefeitura vai pagar 31 mil reais para as 3 empresas, então se eu somar as 3 empresas juntas, vai dar os 31 mil reais. E esse 31 sobre 30 é o somatório de 1/2 mais 1/3 mais 1/5. Como é que eu chego nesse valor? Utilizando-se, né, de uma coisinha lá chamado MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Aí nós vamos verificar aqui o seguinte. Né? Aí nós vamos verificar aqui o seguinte, ó. Para quem não lembra como é que calcula, vamos só dar um bizuzinho aqui, ó. 2, 3, 5. Tentando fazer uma divisãozinha aqui, ó. 2 por 2 dá para dividir, que dá 1. Abaixa 3, né? E abaixa 5. O 3 aqui não dá para dividir por 2 mas dá para dividir por 3. Esse 1 aqui eu abaixo. 3 por 3 dá 1. E 5 por 3 não dá para dividir, então baixo 5. Agora divide por 5. 1 abaixa. Esse 1 aqui baixa também. E 5 por 5 dá 1. Ou seja, o mínimo múltiplo comum, nesse caso, é 30, porque eu multiplico lá 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Beleza, aí ficaria assim, ó. Tô só explicando como foi que cheguei naquele valor de 31 sobre 30, né? Que está abaixo ali do 31 mil. Então, mínimo múltiplo comum é 30. Aí o que eu faço? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima aqui, ó. 30 dividido por 2 dá 15, vezes 1, 15. Trinta dividido por 3 dá 10, vezes 1, vai dar 10 também. 30 dividido por 5 dá 6, vezes 1, vai dar 6.
Aí, então, é só você pegar e somar. 15 mais 10 dá 25, 25 mais 6 dá 31. Ou seja, que dá isso aqui, 31 sobre 30. Né? Mais ou menos assim que você também vai resolver operações envolvendo frações, né? Para quem não lembra, né, já dá uma boa refrescada na memória. Ok? Só para recordar mesmo, aí vocês podem ver, depois eu coloco, já subo um vídeo lá no YouTube que dá para vocês verificarem de novo essa aula. Então, como eu quero saber o valor, né, vamos dizer assim, da máquina, da empresa que cadastrou a máquina com maior idade, né, a máquina mais velha, então vai ser a empresa Z que cadastrou a máquina com 5 anos de uso, que tem, vamos dizer assim, uma proporcionalidade inversa, né, ali de 1/5. Então aqui eu tenho, ó, Z, que vai ser proporcional a 31, e 1/5, que é proporcional a 31 sobre 30. Ou seja, então multiplicando, eu vou multiplicar 1/5 vezes 31 mil, né, perdão, e Z vezes 31 sobre 30. Então vai ficar desse modo aqui, ó. 31Z sobre 30 é igual a 31 sobre 5. Mas ué, professor, e o que foi que aconteceu? Lembrando que na multiplicação de frações, vamos dizer assim, eu multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador. Então, na verdade, aqui simplesmente ficou 1 vezes 31 e o 5 aqui do denominador foi obrigado a ficar embaixo. Nessa brincadeira, o que eu posso fazer? Dividir 31 mil por 5, que fica 6.200, né? Esse 30 que está aqui embaixo, eu vou passar para cá multiplicando, né? Por quê? Porque esse 30 está dividindo aqui, ó, o 31Z. Então, esse 30 vai passar para o outro lado multiplicando. Então, 31Z igual a 30 vezes 6.200. 31Z é igual a 186 mil. Então, o valor que essa empresa vai receber por essa máquina vai ser de 186 mil dividido por 31, que dá 6 mil. Ou seja, então essa empresa que cadastrou a máquina mais velha, né, com 5 anos de uso, só vai receber 6 mil reais pelas obras. Então dá o nosso item B na questão. Na proporcionalidade é só uma questão de raciocínio mesmo, tá? E depois fazer as continhas. Não tem mais pessoas que chegaram agora, né? Tá ok, tranquilo. Pronto, quem não preencheu a frequência pode ir preenchendo, né? Acho que a frequência já está aí no chat. Então, na nossa quinta e última questão, né, para a gente terminar logo com essa parte de proporcionalidade, né, e situações que envolvam isso, né, alguns benefícios, né, que o plástico oferece à sociedade são difíceis de serem substituídos. Na produção de carros, por exemplo, a cada 150 quilos a menos de peso de um automóvel, faz com que ele rode 1 quilômetro a mais por litro de combustível. Né? Então, vamos só lembrar disso. Cada 150 quilos a menos no peso de um automóvel faz com que ele rode 1 quilômetro a mais por litro de combustível.
Os carros de hoje têm, em média, 200 quilos de plástico em sua estrutura, que substituem 1 tonelada de metal. De acordo com as informações apresentadas, a substituição de metal por plástico na produção de carros implica um aumento na rodagem por litro de combustível de... Aí tem lá 4 terços de quilômetro, 17 terços de quilômetro, 16 terços de quilômetro, 19 terços de quilômetro, 20 terços de quilômetro. Então, ali vamos fazer mais uma vez, utilizando um pouco de raciocínio. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Vocês percebem aí que nos carros, boa parte é plástico mesmo, então 200 quilos de plástico em sua estrutura vão substituir 1 tonelada de metal. Ou seja, é para-choque de plástico, é aquelas partes dos forros da porta de plástico, é o painel de plástico, no motor, se você ver, também tem plástico. Então, é basicamente para aliviar o peso. Então, vamos pensar o seguinte. Se 1 tonelada pode ser substituída por 200 quilos, 1 tonelada de metal pode ser substituída por 200 quilos de plástico, esse um carro, então nós já temos aí uma economia de 800 quilos, Porque eu coloquei 200 quilos no lugar de 1 tonelada, então eu economizei 800 quilos. Então, fazendo aqui uma razãozinha, eu vou ter ali, então, 800 dividido por 150. É claro que você sabe que não dá para dividir essa conta, fazer essa conta ficar exata. TT, mas como a resposta lá na questão está em forma de fração, então a gente vai ter que colocar isso na forma de fração também. Então, fazendo aqui uma regrinha, ou melhor dizendo, uma simplificação de frações, eu vou ter o seguinte, 80 por 15. Qual o número que eu consigo dividir o 15 e o 80 ao mesmo tempo? 5. 5, Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. 80 dividido por 5 vai dar 16. Então, vai dar ali 16 terços. Ou seja, 16 terços de quilômetro, que dá o nosso item C, de casa. Não poderia ser mais simples do que isso, É um raciocínio simples, na verdade. Então, com isso, se for as 5 questões que a gente trabalha nessa nossa aula de hoje, ok? Então, pessoal, se nós não temos dúvidas, quanto ao conteúdo de hoje, só agradecer aí a presença, também a paciência e a atenção de vocês. Quem não tiver também compreendido direito, quiser visualizar de novo, mais tarde eu subo esse vídeo aí e mando o link para vocês. Então, pessoal, só agradecer, desejar uma ótima tarde, um bom fim de semana a todos e até a nossa próxima aula, pessoal. Até mais.